O tema é fanatismo, né? Com os subtemas de manipulação, lavagem cerebral e radicalização, provocando esse fanatismo. Beleza? Ok, Rodrigo? Então tá bom. A sua câmera, se é que você quiser utilizar, né? Vamos dizer assim, ela tá para você olhando para sua esquerda, um pouquinho. Ela tá aqui na direção da minha voz. Ok. Perfeitamente. Se você quiser se dirigir às pessoas que estão vendo o negócio, você lembra que está nessa direção. Agora, na maior parte do tempo, você pode olhar para mim, que eu sou lindo, maravilhoso, você não consegue me ver, mas... Você não consegue me ver, mas com certeza, se você visse, você ia me achar muito bonito. Entendeu? Ai. Então... Quanto tempo você faz o podcast, mais ou menos? 1 hora? 1 hora, 1h30, depende. A gente sente assim, que, então, beleza, vamos encerrar? Vamos. Às vezes, encerra com 2 horas. Depende muito de como a coisa vai andando, né? Beleza? Posso ir, Rodrigo? Então tá bom. Jurubebas. Muito bem, estamos de volta com o Jurubebas, né? Que agora, você sabe, mudou de nome, é o Jurubebas, né? E hoje para tratar de um tema espinhoso, né, que precisa de muita qualidade para ser debatido, porque é um assunto extremamente sério, né, e que precisa de muita competência para ser, assim, sabe, trocado em miúdos, vamos dizer assim. E para isso eu convidei um amigo, uma pessoa que já participou comigo em outras ocasiões de discussões parecidas, né, tratando dos mais variados temas. É um cara extremamente competente, tem um trabalho maravilhoso na área da psicologia, é psicólogo, é analista, tem um instituto chamado Instituto Olhos da Almaçã e é um cara realmente muito competente. Espero conseguir tocar esse podcast, espero ancorar o raciocínio dele aqui sobre o tema fanatismo, que a gente vai discutir hoje aqui. E a gente vai tratar, durante esse tema, né, de manipulação, de lavagem cerebral e de radicalização. Jorge Antônio Monteiro de Lima. Se você pudesse me ver, Jorge, tenho certeza que você ia apaixonar, porque eu sou... eu sou um cara bonito, Jorge, você precisa ver. Mas, enfim, né? Então, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas, é um prazer tê-lo aqui e eu sei que eu vou contar com você aqui em muitos outros temas, e não só você, mas assim, com suas indicações, com a sua participação, na sua ajuda no desenvolvimento de temas. Eu sei que você vai ser uma figura muito importante no Jurubebas. Seja bem-vindo. Ok, um grande abraço a todo mundo que está nos assistindo, e é uma honra trabalhar com você de novo, né, Léo? 18 anos, né, de contato, de convívio, né, vários anos trabalhando em rádio, aí, pelo menos 5 anos trabalhando em rádio juntos, né, e esse tema, para mim, é um dos grandes calcanhares de Aquiles da área de saúde mental no Brasil hoje, não só do Brasil, mas do mundo, né? Nós temos aí uma epidemia na área de saúde mental. Nós estamos falando aí de em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo com transtorno de ansiedade, 300 milhões com depressão, e quantos milhões de fanáticos aí sem observação que isso é uma doença mental. Jorge, eu sei que você é um cara que acompanha isso assim, dia a dia, não só porque você é um profissional dessa área, você é um estudioso dessa área, eu estou cansado de saber disso, mas você tem uma experiência clínica muito forte, né? Você trata disso, você tem pacientes diariamente, você tem vários trabalhos nessa área, então você acompanha isso assim, muito de perto, né? Nos últimos anos, vamos botar aí, nos últimos 5 anos, nós sofremos um processo, vamos dizer assim, de manipulação através das redes sociais, que ficaram muito mais fortes, né? Esse processo de manipulação levou a uma radicalização, e essa radicalização, ou seja, essa manipulação e essa radicalização, ela abriu espaço para lavagem cerebral. Isso traduzindo fanatismo. Eu queria que você pegasse isso aí do A e a gente caminhasse aqui possivelmente até o Z. Né? Como que foi isso? Por que isso aconteceu?
Léo, eu acho que eu vou começar fazendo pão na casa do padeiro. Vamos falar de comunicação, eu acho que melhor do que ninguém você pode contar essa história para nós, porque esse fenômeno ele esbarra com a questão da comunicação. A questão de lavagem cerebral já veio lá atrás com a televisão. Com certeza. Primeiro grande vício eletrônico que surgiu na nossa sociedade, que a gente tem que falar de vício eletrônico, né, as compulsões, foi a televisão. Lá atrás você já percebia pessoas que elas começaram a despersonalizar, porque a Beth Faria aparecia, sei lá, com ruge vermelho, e a galera, você saía no outro dia na rua, tava todo mundo de ruge vermelho. Né? Não estou aqui falando mal da Beth Faria, pelo contrário, excelente atriz, tá? Mas claro. falando dessa questão do que foi a despersonalização crescente, né? Pós-televisão, vem os modismos, vem videocassete, vem tudo que a gente está vivendo hoje, internet, redes sociais, que virou um cenário de favorecer que isso acontecesse. Né? Não é à toa que os Estados Unidos usou o cinema para vender a imagem de que eles são artistas. American Way, né? O estilo de vida americano. Exatamente. Que foi se influenciando, foi entrando em tudo quanto é canto no planeta. Né? E utilizando um veículo cinema, né, para isso. E tanto é que uma das hegemonias da área da comunicação está na Inglaterra também. Estados Unidos é uma cópia do que o inglês faz, né? Com certeza, que aliás já fazia antes. Já faziam antes, então você vê aí o que é Reuters, o que são as maiores agências de comunicação. Mas aí a gente está falando de comunicação. O problema é quando isso é utilizado para fazer dinheiro através de outras coisas. Manipulação para ter poder. E para mim o fanatismo ele esbarra com isso. Porque até para situar, né, esse não é um problema, é um problema de quem inclusive tem igreja. Conversando com padres, eu sou amigo do padre Everson, sou amigo do padre Edson, tenho amizade com, era muito amigo do pastor Gil, que era da presbiteriana, que não está mais entre nós, eu tenho amigos que são espíritas, e todos são unânimes. Eu lembro do Gil, antes dele morrer, ele falou: Jorge, tô mandando uma mulher lá pra tua clínica que eu não tô aguentando ela dentro da igreja. As pessoas estão ficando loucas mesmo. Tá ficando louca, tá? E o fanático dá trabalho para quem é pastor, para quem sabe, se ele não for o fanático... o fanático dá trabalho para o cara que vende pastel. Exato, ele dá problema pro padre. Padre, tu tá bebendo no final de semana, o cara tá de folga, pô, deixa o padre tomar a cerveja dele, né? Pois é. Sabe, você vê que o fanático, ele é aquela pessoa que gera confusão onde ele tá. Eu queria até brincar um pouco de situar quem que é o fanático, Léo, para a gente dar nome aos bois. Fanático é aquela pessoa agressiva, tá? Que se fecha numa bolha. Ele acredita que só existe música de Deus, de louvor, e o resto nada presta, tá? E o X não é a pessoa ter uma vivência religiosa, ser captado por isso e viver em paz, em harmonia no canto dele. O fanático ele é agressivo. Tá? Então qualquer um que professe qualquer coisa diferente, ele parte para o ataque. Ou seja, ele já odeia o contraditório. Exatamente. Aí começa a confusão. Porque ele vive fora da realidade, ele beira a psicose, ele cria um mundo particular para ele, o maravilhoso mundo de Bob, né? Ele mora em Nárnia. Tá? Ele compra lote no céu e vai morar lá e quer levar a família, coitado dos filhos e da esposa, tá? Porque do jeito que eles preconizam, imagino que aquilo deve ser um saco, né? Porque você vai falar de uma questão que a pessoa para de viver a vida. Você não pode conversar com qualquer um na rua, você não pode ter convívio social. A gente observa pessoas aí que nesse período de carnaval não pode escutar samba, que é música do mundo. Música do mundo, música do demônio. É a nossa cultura. Música do capeta. É a nossa cultura. Eu tenho relatos de professores que na época, por exemplo, de festa junina, que é uma tradição cultural que nós trouxemos dos portugueses, criança não pode participar de festa junina. Você está falando de religiosos. Pseudo-religiosos, porque isso não é religião. Isso deixou de ser religião já tem muito tempo, né? Então, eu estou falando de fanatismo.
E aí você massacra criança, você massacra adolescente, você massacra cônjuge. Por quê? Né? Ou segue o que eu estou mandando, a coisa não, ou a coisa vai pegar pesado. E isso está acontecendo nos mais diversos níveis, né? Tem inclusive pessoas que usam isso para liderar. O fanatismo, ele está na política, ele está na religião, ele está no desporto. Quantas pessoas não são assassinadas todas as semanas por causa de briga de torcida? Aliás, a pessoa fanática, gente, o cara é fanático em Iron Maiden, sabe? Uma banda boa, legal, mas ele é chato. Fanático é chato. Que você quer mostrar, pô, olha esse som novo que eu descobri aqui. Não, bom é só o Iron Maiden. Exato, ó, descobri uma banda nova aqui, Riverside, cara, olha que som massa que esses caras. Não, mas o cara é chato. São pessoas limitadas cognitivamente. Eu adotei esse termo já tem algum tempo para não chamar de burro. Eu ia te fazer a pergunta, veio aqui para fazer, você já respondeu antes de eu perguntar. Porque, cara, a pessoa, sabe aquela coisa de não abre a cabeça. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, que eu tenho certeza que quem está vendo o vídeo do podcast deve estar se perguntando, tá, o cara é burro, mas tem cura isso? Esse é o problema. O fanatismo cresceu no Brasil por falhas na nossa educação, analfabetismo funcional, os números vêm junto. Por que o Brasil está sendo um dos países recordistas de fanatismo? Tá? Os dados de saúde mental do mundo estão juntos, não são separados. Né? Os piores países de saúde mental do mundo, quais são, Léo, você sabe? Não faço a menor ideia. Inglaterra, África do Sul e Brasil. Inglaterra, África do Sul e Brasil. São os piores países em termos de adoecimento em saúde mental do planeta Terra. São esses 3 países. Sim, eu tenho 2 pacientes que acompanho, que são, um é da área de TI, o outro é um professor universitário que moram na Inglaterra. Esse professor é super culto, David, tá fazendo o mestrado dele em Cambridge, aliás, doutorado, né? Eu conversando com ele, falei, mas cara, Inglaterra, me assustou. Ele matou, ele percebeu que eu estava perplexo com a afirmação. Por que Inglaterra? Falou, Jorge, a Inglaterra saiu da zona do euro por causa de fake news. Os caras deliraram com a história da fake news, tiraram a Inglaterra da zona do euro. Eles rasgaram, por causa de fake news, 30 anos de conquistas. De relacionamento. Exato. De mercado, de abertura, tudo. Rompimento de fronteira, mercado livre. Pois é, cara. Por causa de quê? De fake news. Eu nunca entendi isso. Sim, fake news. Mas também manipulação de informações. Tá? Eu não vou junto, conservadorismo, que muito do conservadorismo que a gente vê tem um quesinho de fanatismo. Tá? E isso não tem nada a ver com ser de centro, esquerda ou direita, tá? Porque você pode ter isso em qualquer vertente e ser tão nocivo quanto, mas o que a gente percebe, né? Muita superstição, muita paranoia, muito delírio, muita coisa fora da casinha acontecendo. E essas pessoas que moram lá, eu fui coletando relatos, o adoecimento você percebe que é coletivo, que é trabalho, as pessoas trabalham, saem do trabalho, enchem a cara e vai para casa. Olha que vida legal, que coisa mais gostosa, o que você faz da vida? Nada. Eu sou um cogumelo ambulante. Né? Jorge, como é que as pessoas podem adoecer coletivamente? Nesse campo, Léo, se você não tiver consciência e percepção da realidade, e sobretudo, por que eu sou crítico com relação ao fanatismo? Eu tenho aí 30 anos de prática profissional. Só no ano passado nós atendemos 106 mil pacientes através da Clínica Social Jung Brasil. Somos 730 colaboradores, estamos atuando, temos clínica social hoje em 9 estados. Léo, a gente tem números para poder falar. O que o fanatismo faz e onde começa o adoecimento das pessoas? Quando ela se fecha, quando ela fecha a cabeça, quando ela para de ter liberdade. Quando ela é colocada numa bolha. Exato. Por quê? Vamos lá. Pessoal, uma das questões que a nossa educação faz, e até eu sou contra aquele projeto de educação familiar, que ele vem nessa toada desse discurso. Meus filhos não podem se misturar. Oi.
Ou seja, você já vai criando a bolha. Você já vai criando a bolha ali atrás. Uma das grandes questões que a nossa educação faz, Léo, é fomentar nos nossos filhos e na nossa educação a socialização primária, que é a capacidade do indivíduo de conviver com a mãe do coleguinha que torce, né? O cara é flamenguista, a mãe do coleguinha torce pro Fluminense. Você tem que dar bom dia pro porteiro, você tem que negociar com a merendeira, né? A dona da cantina. Você tem que aprender a tratar bem as outras crianças. Exato, não dá garfada no coleguinha do lado, né? Não compasso não fura o olho do coleguinha não, sabe? Ou seja, a escola, além de passar conhecimento, ela te traz a possibilidade de convívio social. Tá? Isso no futuro, para um adulto, é vital. Isso é o networking, isso é capacidade, inclusive de desenvolvimento de carreira, de criatividade. Até para não virar aquele adulto petulante que chega num local e não sabe como cumprimentar as pessoas que estão ali. Tá? Cansei de atender pessoas com depressão, ou mesmo em situações mais graves, transtorno bipolar, que a pessoa não tem a roda de convívio, Leão. As pessoas mais adoecidas que a gente trata na saúde mental são as que perderam a socialização. Ou seja, isso é um pontapé inicial. Exato. Quase sempre. Quase sempre. A não ser que exista um lastro que provocou isso, um lastro consciente e tal. Não, quero ficar mais recluso e tal, mas conscientemente, de forma estruturada. Sim. Fora isso, é o pontapé inicial para assumir que a bolha é tudo na sua vida. Exatamente. E quanto mais a pessoa vive em bolha, eu vou falar um dos maiores conceitos que a gente tem na nossa civilização, a liberdade. Gente, a liberdade é constitucional. Sabe, direito de ir e vir, ele tem que ser ilibado, ninguém pode mexer nisso. A partir do momento que a pessoa vive numa bolha, que ela não socializa, que ela se trancou num condomínio fechado, eu acho isso tão bonitinho, Léo, sabe, gasta 4 milhões para comprar uma casa para odiar os vizinhos e para ser odiado por eles. É, mais ou menos isso. Para não ter relacionamento. Cara, olha o tanto de dinheiro que a pessoa gasta para viver mal. Olha, deixa aqui meu Pix, tá? Pode botar um pouquinho lá na minha conta, tá sobrando aí para você bancar né? A pessoa cognitivamente, né, limitada, né? Faz o Pix pra gente, né, Léo? Com certeza. Mas você vê, para quê? Num pseudo discurso de segurança, num pseudo discurso que eu vou me misturar só com quem é gente boa. Sem esquecer que lá no condomínio vizinho do lado é o chefe do PCC, o outro é estelionatário, devedor profissional. É só gente boa, eu gosto tanto disso. Eu morro de rir, mas não acho graça de jeito nenhum. E gastar 4 milhões para isso, né? Não, tem gente que gasta muito mais. Com certeza. Estou sendo generoso aqui, né? Outro dia, por exemplo, eu conheço uma pessoa que está vendendo a casa dele, mas assim, eu só conheço mesmo, não tem relacionamento nenhum com essa pessoa. Aliás, eu fui levado lá por uma outra pessoa, por um outro motivo e tal. O cara está saindo do Brasil, está indo embora e tal, está vendendo a casa dele num condomínio aqui, preço 28 milhões. É umas coisas assim. Olha, é legal ter dinheiro, é legal poder viver a vida. Cara, 28 milhões uma casa num condomínio fechado em Goiânia. O que eu mais questiono, Léo, que bolha é essa? Que bolha é essa que você está vivendo? Como é que constituíram dentro de você uma capacidade para você não socializar? Aquela pessoa é diferente, eu não vou relacionar com ela. De onde vem esse conceito que se transformou numa necessidade imperativa em você e você passa a obedecer, né? E é curioso que isso começou no Brasil com as religiões, teve o discurso de classe, de segurança, perpassou pela teologia da prosperidade e agora, por último, a gente vê isso na política, que era quem deveria defender a Constituição para garantir o direito de ir e vir. Ok. E para deixar muito claro que bolha é um negócio que vai faltar oxigênio de cara. Léo, é vai te muito sufocar. Complicado. A médio e longo prazo, talvez o fanatizado não sinta isso tão rápido. Que como ele está muito adoecido mentalmente, ele ainda vai nisso aí alguns anos. Agora, os familiares, os que estão em volta... Sofrem muito. Nossa! Você precisa ver um desespero de um rapaz que eu atendi... família tradicional,
E ele gostou de uma moça que era de outra orientação religiosa. Família toda carismática, aquela coisa de não largar a igreja. Ele gostou de uma menina que a família toda dela era da Umbanda, né? Aquela coisa bem africana, vamos dizer assim. Você precisa ver o escândalo. A mãe fez o moleque mudar de escola, que não aceitava o filho se misturar. A mãe escandalizou, meu filho, não criei meu filho para isso, né? Sabe, em momento algum se questionou o caráter da moça, quem que é a família da moça, para que é a moça. Exatamente, sabe? Ninguém pergunta pro menino, você tá feliz, não tá feliz? Filho, você ama essa menina? Você gosta dela de verdade ou não? Tá? Isso não foi questionado? Não. Olha só que A loucura. bolha faz isso, Leal. Você estereotipa, você trabalha com o conceito de Goffman, que é aquela questão do estigma. Você bate o carimbo ali, você não vê, não existe sujeito nessa história. Tá? Você trata as pessoas como objeto. Jorge, já que você está falando de bolha, vamos deixar uma coisa clara aqui. Quando você fala de bolha, você está falando de diversas bolhas, né? Você tem a bolha do bolsonarismo, você tem a bolha das patricinhas, você tem a bolha dos pseudo-intelectuais, você tem a bolha não sei das quantas, você tem bolha de tudo quanto é jeito. Okay. Mas todas elas são nocivas. Se você viver dentro dela e não se permitir o convívio. Léo, eu trabalho com pesquisa, trabalho com ciência, sou acadêmico, coordeno 2 pós-graduações. Cara, meus alunos são livres para pesquisar o que eles quiserem, desde que embasem dentro da nossa abordagem. Entendi, claramente. Aí eu faço ciência. Eu quero pesquisar a influência, sei lá, da bolinha de gude sobre... É um exemplo, tá, gente? Não, a gente pede que os trabalhos sempre tenham relevância social. Mas a pesquisa, a ciência, ela tem que ter liberdade para poder acontecer. A partir do momento que eu, na ciência, proíbo que exista liberdade, eu deixei de fazer ciência. A ciência precisa estar fora da caixinha, né? Sempre. A ciência é inovação, a ciência é vanguarda. Ciência é pensar além, pensar para além. E a coisa tão escrota que no Brasil, nos últimos 20 anos, se bombardeia quem? A educação, a ciência. Querendo estabelecer regra do que, por exemplo, houve um colapso na nossa civilização grave, questionando a educação sexual nas escolas. Por que eles confundem ou são hipócritas, eles sabem do que se trata, mas dizem que não? Por que existe essa pseudo-confusão entre sexo e educação sexual? Mas, se você não ensinar... Nós estamos hoje, o Brasil até que tem um número, isso é dado, gente. A gente está com crescimento, por enquanto, estabilizado, está no 0,0. Tá? A gente não teve uma explosão demográfica ainda. Só que os números que a gente vê de DST, aumento de AIDS, aumento de sífilis, tá? Gente, você tem que educar as crianças, até porque pai e mãe não faz isso, para eles não fazerem bobagem com a própria vida. Para ter, inclusive, também controle de natalidade, ter cuidado, preservar. E um professor preparado, ele conseguiria fazer isso muito melhor, porque a educação sexual hoje acontece na rua. A quem que está ensinando a sexualidade para os teus filhos? Você para conversar abertamente com eles sobre isso. Aliás, eu tenho um conhecido que me disse um dia, numa conversa sobre esse assunto, ele falou assim, cara... Fui falar de uma pseudo-educação sexual com meu filho, 13 anos e tal, não sei o quê. E aí, cara, minha cara caiu no chão. Meu filho sabia mais do que eu. Tem coisas, 13 anos. Graças entendeu? a Deus, existem alguns núcleos na sociedade de convívio, alguns centros educacionais que mantiveram, apesar do bombardeio que o governo fez contra a área da educação. Isso você está dizendo nos últimos 4, 5 anos. Exato. E, na verdade, não é só isso, Leal. Se a gente for olhar, porque quando a gente fala dessas coisas, não dá para colocar só nos últimos 4 anos. Sim, claro que não. Mas houve uma intensificação disso, né? Sim, a gente percebeu. Eu falo que o que nós percebemos nos últimos 5 anos foi que os disparates vieram para fora. O que era velado, que acontecia na esfera municipal, estadual, ou mesmo federal, em algum O que você já via lá no consultório. Exato. Agora veio tudo para fora de uma vez.
E o que a gente tem que questionar, né? Não é que nós somos contra valores da sociedade, pelo contrário, eu estou sendo a favor do valor da vida. Se teu filho pegar uma AIDS, se tua filha adoecer, né? Como é que vai ficar todo o resto? A gente tem visto casos aí gritantes de adoecimento das pessoas, porque, né, uma parte dessas pessoas não foi informada. Em sobrevivência, eu agradeço muito meu pai, embora ele tivesse vários problemas aí. Meu pai era meio doido, com 10 anos de idade atravessava a rua, uma avenida lá no Sumaré, na cidade de São Paulo, e tinha ônibus pra caramba, cara. Graças a Deus não morri esmagado por causa de atropelamento, mas meu pai era doido, bicho. Vai lá comprar pão, cara, se vira. Pelo filho a gente sabe exatamente. Se você puxou seu pai... Não, se vira. E outra coisa, a gente só vai. consegue puxar assim mais ou menos uns 15, 20%. Pois então... Sabe aquela coisa do se vira? Eu quero ir pra casa do meu amigo, tá aqui o dinheiro, vai de ônibus. Uhum. Sabe, não tem essa questão de que é outro pecado que nós estamos estimulando demais. Muito do adoecimento de saúde mental que nós estamos vendo, Léo. Tá? E aí depois eu vou entrar com outro dado horroroso, né? É por causa de superproteção. Entendi. Tá? Que nessa cultura de bolha, hoje eu lido com jovens aí de 20, 23 anos que nunca tomaram um Uber sozinhos. Como é que é? Tá? Sabe, gente que não sabe o que é um abraço. Gente que não pode escutar a música do mundo. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, sabe? Né? Aliás, esse discurso que a minha música é de Deus, cara, que é seria, a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Pois é, cara. Bom, enfim, né? Música do mundo. Aí já começou errado. Pois é. Não é música. Exato, sabe? Porque a arte, ela é tocada por uma espiritualidade, ela tem um dom de emocionar as pessoas. Toda arte emociona. A arte que não emociona não é arte. Né? Então, você joga fora toda uma experiência criativa, uma experiência de contato, uma experiência de formação. Inclusive para que a pessoa possa ser livre de transitar em todos os lugares, de cabeça erguida sem medo. Você tolhe uma qualidade que o ser humano tem que ter, que é a habilidade, né, cara? De sobrevivência. Não tem cabimento. Sobrevivência, Léo. Não tem e cabimento. aí, quando a pessoa vai para o embate de ter que arrumar o primeiro emprego, né, que ela é espírita radical. Gente, qualquer religião radical dá problema. Aí ele chega num lugar lá que tem... Eu até arrisco dizer que qualquer religião radical é doença, não é religião. Não pode ser. Radical não tem cabimento, cara. Olha, conversando com pastores sérios, com padres, com médiuns, que de verdade todo mundo falou de fanatismo, é problema dentro da própria igreja. Porque essa pessoa ela não tem princípio de realidade, Léo, ela cria a história. Eu já vi alguns vídeos de um pastor chamado Caio Fábio. Fenomenal. Que ele diz claramente, cara, onde tem mais maluco são nas igrejas evangélicas. Tem esse pastor que hoje está no Congresso Nacional, o Henrique também, que ele está puxando a questão da saúde mental, fenomenal as coisas que ele fala, mas você percebe, por isso que eu não gosto de falar evangélico, porque tem muita gente boa nesse segmento, claro. Principalmente os tradicionalistas. Tá? Porque também a igreja que é secular, ela já aprendeu que não é coisa renovada que vai prestar não, cara. Sabe? A galera já tem tempo de estrada para saber separar o joio do trigo. É diferente, né? Mas esse é um problema, Leal, que não está só na religião. A gente usa a religião porque é mais fácil identificar. A política virou isso aí. A política, você vê que ela caiu numa toada de fanatismo. No Brasil nós temos 36 partidos. E vou te dizer mais uma coisa, viu, Jorge? O que é mais, assim, estranho, né? Difícil de entender, é você perceber, e eu percebo isso com muita tranquilidade, com muita facilidade, inclusive, é a utilização que é feita dessa condição para enrolar as pessoas. Sim. Os caras fazem de propósito, cara. Eles sabem o que estão fazendo, eles criam, com a ajuda de alguém ou não, mas assim, narrativas que são nefastas para qualquer um, mas que vão dar voto. Leal, eu falo que tem jogo de poder, tem manipulação, tem jogo financeiro no meio disso.
Só que é aquilo, um dia a criatura vai se voltar contra seu criador. Ah, não tenha dúvida. Porque a pessoa também, ela cria essa narrativa, ela não tem fundo de veracidade. Né? O produto que eles entregam é um produto de estelionatário, cara. Ele não entrega o produto que ele promete. Tá? Aqui no meio religioso... Mais dia, menos dia, aquela mentira vai ficar... Você vai vendo histórias aí sendo desconstruídas de um jeito muito pesado. Até porque o peso e aqui eu vou falar até em termos de ideologia, Léo. Né? A gente tem a síndrome de Estocolmo, que é o cara que gosta daquele que te aprisiona, né? Você monta até um altar em casa pro teu sequestrador, né? Oh, que coisa mais bonitinha. Só que quando passa a magia do encantamento, essa conta não fecha, ela é muito cara. Porque você está tolhindo o ser humano do seu bem mais precioso, chamado liberdade. E aí essa pessoa adoece. Adoece, depois que adoece, que ela melhora, ela quer vingança. Aí que a história fica bonitinha, viu? Moço, sabe? Porque o custo disso é muito alto. Jorge, já que você falou em religião, e eu acho que tudo isso começou pela religião, como você mesmo falou aí agora há pouco, a gente tem percebido, né, que, por exemplo, o bolsonarismo, ele prosperou de forma desigual, muito desigual, nas igrejas, principalmente nas neopentecostais. É claro que essa prosperidade toda, ela veio sobre os auspícios dos líderes, que eu, assim, qualifico como picaretas. Gente ruim, mal intencionada mesmo, gente bandida, tá? Que usa o nome de Deus ou sei lá o quê, enfim, né, para isso. Mas fanatizar essas pessoas, hoje nós temos o quê? 40 milhões, 50 milhões de evangélicos no Brasil, né? E uma parcela bem considerável desses evangélicos está absolutamente fanatizada. Aí eu te pergunto, tudo bem, e eu concordo em gênero, número e grau com você que a política, atualmente, a política está fazendo esse papel, né? Mas como resolver o problema dessa gente que foi fanatizada pela religião? Por onde começar? Enquanto a gente não olhar o fanatismo, e pode ser bolsonarismo, pode ser shintoísmo, pode ser o que for. Pode ser lulismo. Pode ser lulismo, pode ser, sabe, botafoguismo, pode ser... Flamenguismo. Qualquer coisa, Leal. O fanatismo, ele advém de duas questões muito fortes. São falhas na questão da educação, formação de consciência crítica e falha na cultura. As pessoas são limitadas cognitivamente porque elas não tiveram acesso. E o mais engraçado, quando elas queriam ter acesso, foi tirado delas o acesso à cultura, à educação. Ou seja, a coisa então, é tão grande, deixa eu trazer um dado aqui que é dado, gente, é estatística, IBGE. Primeira vez que esse dado apareceu foi em 2018, foi em novembro. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, que o Brasil, a geração neném, jovens entre 14 e 35 anos de idade que não trabalhavam e não estudavam, tá? Era 1 a cada 4 jovens. Eu me lembro desse dado. Você lembra desse dado? Lembro, quando eu vi esse dado, eu quase caí para trás. Eu falei, como assim? Como assim? Porque é sabido que vem governo e vai governo. É política de Estado brasileira, tá? É subnotificar dado. Tá? O Brasil tem essa campanha, a gente assistiu isso aqui também na Covid-19. Não, vamos fingir que é menor. Para o governo brasileiro falar, tem 1 a cada 4 jovens na evasão escolar. É porque tem muito mais do que isso. Exatamente. Tá? Então... ano após ano, esse dado vem se repetindo. E hoje nós temos 28 milhões de jovens, tá, nessa situação. Que não trabalham, não estudam, estão vivendo numa bolha. Isso segundo os dados, isso pode ser muito maior. Exato, isso é dado oficial do governo. Entendi. Eu colocaria pelo menos, para ser generoso, 1/3 a mais. Tá? E que vai parar uns 35 milhões de pessoas. Ou seja, isso aí é o caldo ideal para o fanatismo sem cura depois. Léo, e é o fanatismo que quer virar influencer, TikToker, quer virar coach. Eu vou ficar milionário em questão no final de semana.
Não preciso fazer faculdade, não preciso estudar. Não preciso trabalhar, que eu mentalizo a prosperidade, ela vai cair no meu colo. Ah, que coisa legal. E tem gente que acredita, milhões de pessoas. Opa! E esses influencers aí fazendo fortuna, chamando trouxa para fazer curso, né? Pega a trouxa. A história da criptomoeda aí que deixou um rombo no mercado de 4 bilhões. Como é que alguém acredita nisso, Jorge? Mas é isso que eu fiz, tá? Léo, o grande dilema da saúde mental, por isso que nas nossas pós-graduações, você sabe que a gente tem um ícone que eu gosto demais, que é o Dom Quixote. Adoro a história do Cervantes do Dom Quixote. Aquela emblemática, cara, o cara surtou, falou que era cavaleiro medieval, botou o pinico na cabeça e saiu gritando, né? Até aí tá tudo legal. Tá? Arrumou lá Mas o mais legal da história... Arrumou um escudeiro. Exato, o mais legal da história não é o Dom Quixote, é o Sancho Panza. Uhum. Quem segue o doido é o quê? Ué, quem segue o doido... Quem segue o doido é o mais doido que o doido. Entendeu? A não ser que ele seja algum enfermeiro, né? Pois é, aí lá o Valdomiro inventa que o feijão ungido não vai levar Covid para casa das pessoas, vende cada grão de feijão a R$500. Pois é. Quem compra esse feijão? Quem compra esse feijão Pois não é. é. Veja bem, essa resposta eu faço questão de te dar. No meio de uma pandemia com gente morrendo. Quem compra esse feijão não chega nem perto de ser um Valdomiro, certo? Mas o Valdomiro também não chega nem perto da idiotice desse cidadão. Pois é. Ok? Percebe o dilema da saúde mental, o que é? Quem que você está seguindo? Quem é que você está idolatrando? Né? Que ética é essa de distorcer os valores? Veja bem, sabe? Jorge. E de repente, eu peguei a questão do Valdomiro, que eu acho que ele exemplifica muito bem. Eu podia estar falando aqui de TikTok. A diferença é que o Valdomiro, na verdade, nunca será um Don Quixote, né? Ele é um cara que fez isso de propósito. Sim. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que o feijão não ia provocar isso, ele sabia de tudo isso. E o que mais me assusta no Brasil... Seja, isso é o quê? Isso é estelionato. Ok, e o que mais me assusta no Brasil é que existe uma grande conivência de todas as autoridades sobre isso. Aí você chegou no ponto. Ou seja, então, se é estelionato, onde está a justiça? Não tem. Entendeu? Para ir lá e falar assim, vem cá, ô cidadão, você vai para cadeia, porque o que você está fazendo, mesmo que isso esteja fazendo sucesso, está fazendo sucesso entre pessoas que Quantas vidas não foram perdidas fanatizadas, não sabem o que estão fazendo, estão comprando esta merda, vão morrer. Então, esse cara tinha que ir pra cadeia, meu amigo. Pois é, cadeia. Eu falo que a justiça brasileira, parodiando minha citação, ela é mais ceguinha que o ceguinho aqui, viu? Ela de verdade não enxerga. Pois é. Tá? E é curioso, tá? Você, por exemplo, de cego não tem nada, nem o óculos. Mas Léo, o que é o X dessa questão? Que silêncio é esse que o Estado brasileiro promove? Diversas situações. Eu acho que ele tem um objetivo, o voto. Ok, mas podia ser um voto mais utilitário, mais inteligente. Claro que podia. Né? Podia ser uma coisa mais estruturada, né? Até porque o efeito disso aí recai na conta do cofre público, com os óbitos, com o adoecimento coletivo, tá? Porque esse surtado, a pessoa que estiver adoecida, ela vai bater na porta do prefeito, na porta do vereador. No SUS. No SUS, vai lotar o SUS, entende? Essa conta de saúde não fecha. 35 milhões de jovens hoje, geração neném, coitado do pai e de uma mãe que tem um desses dentro de casa. É difícil. Não? Rapaz, você vai ter que sustentar um marmanjo a vida toda, entendeu? Coitado de quem promove a bolha, porque a bolha vai ser dependente. E se você for rico, tudo bem que eu cansei de ver famílias aí, o cara não consegue fazer sucessão patrimonial, Léo. Eu estava atendendo um senhor aí com uma família muito rica, dos 3 filhos. Ele fala, eu pequei por superproteção. Não sei, não posso deixar para nenhum deles, porque não vai... Em um mês quebra o negócio. Jesus Cristo.
Tá? O cara teve que montar uma estrutura paralela de administração para ele ter sossego na velhice. Tá? É isso que tem se gerado com relação à bolha. Sabe, seres humanos que não estão vivos, mas que querem um iPhone 16, zerinho, papai, ó, férias na praia, tá? Né? O pior que um animal desse aí na casa e vai morar na casa do sogro da sogra, ainda com um bebezinho, acho tão bonitinho isso, Léo, sabe? Né? O cara com 35 anos, casa com uma de 20 e tem um filho e vai pra casa da sogra. Não, e quem que é a louca que casa com um cara que não trabalha? Pois é. Quem que é o louco que casa com uma mulher que não quer se esforçar pra crescer na vida? Então, aí nesse caso é tudo louco, né? Pois Ou seja, a gente fala louco para não dizer despreparado, para não dizer doente, para não dizer limitado cognitivamente, né? Para ser bonzinho, para dizer, ó, o cara é limitado cognitivamente. Agora, isso numa família rica, numa família que teve condições de ter uma boa educação, de fazer, de acontecer, aí é muito pior, Jorge. Mas, Leal, o que eu tenho visto em certas famílias? Eu vi famílias que eles iam para São Paulo assistir ópera, cara. Hoje o cara não consegue atravessar a rua do condomínio para assistir o vizinho fazendo sei lá, ó, eu trouxe aqui uma turma aqui né, fiz um negócio aqui com uma turma da Arábia, eles querem tocar os instrumentos deles aqui, vamos ver, uma apresentação cultural diferente. O cara não consegue ir. Não consegue ir, entendeu? É tão limitado que ele não consegue atravessar a rua. Entendi. Sabe, você fala, porque cara... a cultura ela traz uma necessidade, né? Você tem necessidade de ver as coisas, você consegue enxergar valor nas coisas, e quando você não tem isso, vira tudo a mesma coisa, você não sente necessidade. Eu gosto muito de falar, Léo, que a cultura, ela vem junto com o turismo. A gente gosta de viajar para ver o exótico, ver o diferente, aprender coisas novas, para ter mais criatividade, ter mais repertório. Né? A bolha te tira isso. Olha que loucura. Você quebra a cadeia produtiva da cultura que vem sendo bombardeada nos últimos 10 anos com força. Né? Você quebra a turma do cinema, você quebra, entende? Você quebra o turismo, cara. Você gera dificuldade pro turismo. Porque se não for turismo religioso, não tem graça, sabe? Você fala, cara, como assim? Turismo religioso. Só pode ser religioso, né? Porque, veja bem, não é a mesma coisa de ir para Israel conhecer o que tem lá de história. Não, carnaval você tem que se trancar numa fazenda para ouvir um pregador que odeia a vida, né? E não pode conviver com mais ninguém. É só com a turma da sua igreja lá. Entendi. Isolado do mundo. Eu gosto muito do isolado do mundo, né? Isolado do mundo. E aí tem que chamar o tipo psiquiatra para passar antidepressivo para ver se essa pessoa consegue suportar a vida, que ela foi retirada da própria vida e às vezes fez isso até por conta própria. Jorge, você já se deparou com pacientes no seu consultório lá? Você já se deparou com pacientes que chegam lá com essa demanda, tipo assim, cara, eu preciso me livrar disso? Gente que já tem consciência daquilo, que não consegue se livrar. O grande problema dessa história é que aí o cidadão que chega nisso, o filho, a filha, o cônjuge, tá? Às vezes ele está tão sem energia, porque ele vai ser um banido, ele vai ser expulso da família. Você faz ideia do que isso representa? Ah, com certeza. Sabe o que é ser... Em muitos casos você está tirando o tapete da sabe? E tem famílias que fazem isso de uma forma, inclusive, extremamente perversa. Léo, a quantidade... Eu acho que o Brasil tem 36 partidos. Qualquer cidadão pode ser de qualquer partido. Mas o que a gente assistiu em 2022, para mim, foi sem precedentes. Eu vi famílias inteiras destruídas por causa de disputa política. Porque alguém pensava diferente de um determinado núcleo. Cadê a capacidade das pessoas de sentar, dialogar, de ter tolerância com quem é diferente? De aceitar o contraditório. Exato. Zero. Não, eu vi famílias... Léo, e as pessoas ficaram ameaçadoras, né, e tal, assim. Léo, eu vi famílias... Ou é o que eu penso. Infelizmente, eu vi famílias destruídas. E do pior lado, o lado mais anticristão que existe, daquele jeito perverso, sabe? De você falar, ó, isso aqui são feridas que dificilmente vão cicatrizar. É muito triste a gente ver isso na nossa civilização.
né, que se diz cristã. Né, que é o mais contraditório, é isso. Essa contradição que você apontou agora, que eu acho, a gente ia acabar chegando nela, né? O cara diz, eu sou cristão. Aí ele faz a arminha no culto. Aí ele fala mal das pessoas. Aí ele diz que bandido bom é bandido morto. Como é que pode ser assim? Ou seja, isso já identifica a doença, né? Essa pessoa está doente. A raiva de Jesus era com os hipócritas, né? Acho que a pessoa precisa ler mais o Novo Testamento, né? Porque ela tirou a Bíblia dela, não tem Novo Testamento. Basta seguir as Escrituras. No Novo Testamento. Exatamente. Né? O que não acontece com grande parte da religião evangélica. Mas né? Muito mais o Velho Testamento. Não é só evangélico. A gente tem isso dentro do Espiritismo. Sim, não. Olha, agora durante a pandemia, o que a gente vê de centro espírita fechando, porque o pessoal distorceu a doutrina. A gente tem isso dentro do catolicismo. Isso é geral, Léo. Eu não gosto de radicalizar, porque infelizmente... a gente tem o fanatismo dentro do islamismo. O islamismo é uma religião muito bonita, sabe? Mas o fanático do Islã, a gente sabe o que ele é. Então isso é um problema generalizado. Não, a gente teve vários exemplos de radicalização na Igreja Católica. Sim. Isso aí é público e notório, basta você pesquisar. Tanto é que a confusão hoje, gerada, porque a Igreja Católica ou ela renova ou ela vai à falência. Botaram um padre um pouco mais para frente, né? O nosso pouco mais Papa progressista. Rapaz, a confusão que esse cara gerou ali dentro de gente que não aceita, que não pode, que não sei o quê. E ele está trazendo conceitos que não são conceitos para a igreja, são conceitos que estão na linguagem do mundo. Hoje o mundo ele não aceita mais preconceito. E que estão nas escrituras, o pior é isso. Exato, mas você vê que o cara tem que adaptar a igreja para os tempos atuais, fazer reformas que são importantes até para a igreja poder oxigenar e trazer novos fiéis, e a confusão feita. Porque o radical não quer. Aliás, esse é outro problema do fanático, ele não aceita mudança, Léo. Você acha que existe honestidade em alguma parcela desses radicais que estão na liderança? Olha, é complicado falar de honestidade, Léo, porque essa pessoa, o adoecimento dela começa quando ela cria um universo paralelo. Ela rompe o princípio de realidade. Então, para ela acha que está certa. O problema é que a vida é muito generosa, vai dando toques e vai dando... A pessoa, ela não escuta nada nem ninguém, Léo. A esposa pede, os filhos pedem, pai, eu quero ir ali na festa da minha vizinha, os meninos vão dançar. Cara, ele não escuta ninguém. É tão chocante que o filho pede de joelho, pai, não vamos brigar com a tia, não, sabe? A gente quer fazer uma festa de final de ano tranquila. O que ele faz? Estraga a festa da família inteira. Em nome de quem? Em nome de quê? Em nome da verdade dele. Não é da verdade coletiva. Aliás, o radical ele não tem coletividade. Ele é um egoísta. Ele só consegue enxergar a sua própria consciência, sua própria necessidade, só ele Sim, de novo. Uma das grandes conversas que eu tive com o pastor Gil, que era da presbiteriana, era essa. Ele ficava horrorizado, falava, cara, nós somos coletivos. A congregação, congregar é coletivo. O fanático não vê o outro. Ele é narcísico. Sabe? Ele é aquela pessoa que... Ele é o Hugo, conhece? O gostoso, sabe? O sábio. Exato. É o superpoderoso, que com ereção tem 8 centímetros, sabe? Aquela coisa, tá fenomenal. Estão sacaneando aí um cara chamado... dizem que ele é coach, não sei o quê. Estão sacaneando ele com isso, que é o tal do Pablo... Como é que é, Pablo? Pablo Marçal, né? Os caras gente, estão sacaneando esse cara por causa disso, né? Essa cientologia que vende um produto que não entrega. Vende e não entrega. Vende e não entrega. O Instituto de Coach falei em Goiânia, né? Até um abraço lá pro pessoal que era vizinho do Jaó. Gente... Era o quê? Um instituto de coach? De coach aqui, tinha no Jaó. Fechou, gente. Porque, sabe, você tá prometendo para as pessoas uma coisa que ela não vai ser. Você está vendendo um produto que não fecha.
O produto deles é vender curso, mas curso de quê mesmo? Cadê a profundidade? Cadê o lastro? Cadê a seriedade? Cadê a ciência? Cadê a ciência? A pergunta principal. Baseado raso. em quê? Baseado em quê? Tanto é que nesse delírio coletivo que a gente vive, Léo, é curioso que o que tem de youtuber que fala que é cineasta, de DJ que fala que é músico, né? De influencer que acha que é jornalista. Sim. Você vê distorções de posicionamento de persona que não cabem no mundo, gente. E sempre guerreando contra quem? Contra a educação, contra a ciência, contra a cultura. Os caras estão negando a vacina até hoje aí. Aí você pensa, você olha assim, você fala assim, cara, esse cara me parecia uma pessoa culta, ou me parecia uma pessoa bem informada e tal. Aí o cara nega a vacina. Como que pode isso, cara? Eu bato num problema da educação que nós temos no Brasil, que hoje o analfabetismo funcional está no pós-doc. A quantidade de médicos indo contra a ciência. Analfabetos funcionais, né? Sim, a quantidade de médicos negando a ciência durante a pandemia me horrorizou. Sabe, nós estávamos numa política de guerra, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Não existia um protocolo de atendimento médico para a Covid e a galera estava inventando coisa. Mas o problema não é inventar coisa. O problema é o pessoal começou a querer guerrear contra a Anvisa. A Anvisa, sabe? Sim. A Anvisa fazendo teste, fazendo laboratório, fazendo checagem, levantando, fazendo um trabalho sério. É um dos órgãos mais sérios que o Brasil tem. E aquele médico do interior falando, não acredito em vacina. Sabe? Eu falo, como é que esse cara continua com o CRP dele o CRM dele ativo? Sabe? Por quê? Porque ele resolveu adotar uma ideologia política. Né? Para mim isso não tem cabimento. Que aqui é onde eu falo que existe analfabeto funcional em todas as profissões. Mas esse cara aí, além de analfabeto funcional, ele tá doente, não pode, cara. Tá, mas é por isso que eu falo que um dos maiores problemas de saúde mental do Brasil é o fanatismo. Que esse cara tá sem perceber, detona na própria profissão dele. É porque é o básico, né? É o básico. Nesse caso aí, não precisava nem de senso crítico, porque tá dentro da área dele. Só que ele vai contra a profissão dele. Pois é. Tá? Ele se arrebenta indo contra a ciência. Né? E me assustou quando eu vi conselhos de classe fazendo a mesma coisa. Conselho, eu vou dar nome aos bois, Conselho Federal de Medicina, entendeu? Assinando embaixo da ivermectina, da aquele que... A cloroquina. Da cloroquina, pois é, assinando embaixo, dizendo aquele protocolo que criaram no SUS, inclusive. Sim. Ou seja, cara, assim... Ali como é um órgão de representação, vamos dizer assim, existe a explicação de que aquilo era uma atitude política de apoio. Mas olha só... Quem vai responsabilizar? A custa de quantas vidas, cara? Ok, cadê o judiciário nessas horas? Pois é, eu também cobro isso o tempo todo. Cadê o judiciário nessas horas para cobrar o profissional para que ele seja pelo menos profissional? Porque acho que a partir do momento que você assume... Eu sou crítico, eu não tenho lado na política. Eu tenho amigos que são de esquerda, eu sou mais de centro, tenho amigos que são da direita. Mas tem coisa, olha, para mim, que já sai do conceito porque começa a ser muito atravessado. Você depor contra a sua categoria profissional... Você ir contra toda a base de ensinamento que você faz durante toda uma faculdade, que é cara, que dura 6 anos. Isso é muito pesado. E outra coisa, né? Com um cara desse, ele tinha que perceber o seguinte. Por exemplo, quando você está discutindo com alguém na rua sobre isso, né? Num bar, num supermercado, numa praça, sei lá onde, no campo de futebol e tal, e você está dizendo, cara, rapaz, vacina, cara, pensa na poliomielite, na rubéola, no sarampo e tal, olha só, aí o cara fala assim, não, você não está entendendo, cara, meu médico falou para mim que não funciona. Que argumento que você vai ter com essa pessoa se o médico dele falou que vacina não funciona? Exatamente, por isso que uma das questões que a gente tem que tomar muito cuidado é com delírio coletivo. Gente, cadê o senso crítico? Graças a Deus,
houve um levante social, colocando os pingos nos is, falando, oh, peraí, menos. Graças a Deus mesmo. Tá, viu? porque senão... Porque poderia estar muito pior. Sim, mas calma lá, Leal, calma que esse ano promete, viu? Tá, que tem eleição Vem de aí. novo, a galera que surtou não procurou ajuda, não tá fazendo tratamento. Vai continuar surtado ou Vai vai surtar continuar pior? surtado, eu acredito que vai ser pior. Porque tá represada a agressividade. E quando ela vem para fora, o problema não é você ser conservador, você ser de direita. Eu adoro meus amigos que são de direita, que são inteligentes, que têm argumento, que têm bom senso. É isso que eu peço para as pessoas. E não é nem nunca foi problema você ser da direita. Tem gente de direita inteligentíssima. Um dos maiores nomes da política brasileira foi o Ulisses Guimarães. Sistematizou um partido com o MDB, a Força Nacional que é MDB. Pois é, cara. É o plantel que eles têm de políticos. Sai Temer, entra, sabe? Sai Renan, entra Temer, sabe? A Simone Tebet. Amiga, poxa, respeito a inteligência. Né? Então, agora começa a ser complicado quando esses discursos vêm por fantasia. Complicado é quando você tira a Inglaterra da zona do euro por fake news. Cara, essa foi uma bola fora. Não. Eu acho que vai ser considerada a bola fora do século. Portugal, eu tenho parentes que moram em Portugal, aquela região do Porto, 40% das vinícolas estava tudo na mão de britânicos, que tinham inclusive ido morar para lá para explorar turismo. E agora? Tem que voltar. Tá? Ou muda de cidadania ou volta. Olha a confusão. Eu nunca entendi como que eles fecharam um mar de negócios como aquele. É por isso que a Inglaterra é pontuada como um dos países... E não é só isso, Léo. Esse é uma consequência de algo muito maior que está lá. Fanatismo. Fanatismo, não observação da realidade. Cadê o princípio de realidade? Que a saúde mental ela é pautada a partir disso. É o ego estruturado, princípio de realidade, saber quem que eu sou, onde que eu tô. E aí, o fanático na bolha, onde é que ele tá? Ele não tá. Que coçou, onde não cotou, exatamente. E aqui onde começa a grande confusão. Se você não conseguir responder essas perguntas assim de forma clara... Faça muita terapia, tá? Precisa para ontem. Ai. Mas o legal dessa história toda, Leal, que a conta, todas as próximas gerações, independente de quem for, ela é alta. Sim. 35 milhões de jovens no Brasil. Com um pensamento mágico, né? Sem condições de crescimento. Isso vai custar muito caro para o pastor, para o padre, para o pai que vai chorar muito. Pô, pai, chora, viu? Compra aquelas caixinhas de lenço, vai lá na promoção da Atacadão, já estoca que você vai precisar, viu? Que vai chorar muito. Isso custa muito caro para a família. Você está dizendo o jovem do pensamento mágico e só, né? Exato. O que quer que você sustente ele. Entendi. Você tem a obrigação de sustentá-lo. E que de você se você não der sempre o melhor, né? Claro. Podendo ou não. Exato. Olha o que virou na nossa civilização. E é uma conta que não vai fechar. Eu estou com dó dos próximos governantes, próximos presidentes, porque essa conta, ela não fecha. É pior que a conta da Previdência. Nunca fecha. Nunca fecha. Nunca fecha. E foi feito para ser assim mesmo. Não vai fechar nunca. Ok. Agora pergunto se as lideranças vão sustentar com isso que está sendo feito. Né? Léo, isso advém de uma educação muito fraca. Isso advém de uma cultura fraca. É muito curioso como vem junto, porque a função da cultura é fomentar o pensamento crítico. Coisa que faz muita falta. Fomentar a identidade, falar eu gosto disso, eu vou por aqui, isso aqui é meu mundo. E a gente só não está pior graças à internet, que hoje pelo menos a galera consegue pesquisar um pouco mais. Mas cadê o teatro, cadê o cinema, cadê a música?
Né? Ou seja, né, já diziam aí, não sei quem, mas já diziam que a arte, ela existe para que a gente não enlouqueça. A arte né? salva. A arte salva. A Então, arte salva, cara. A arte e aí forma. você muito recentemente, né, a gente viu aí discursos, né, na política de que arte é coisa para vagabundo. É legal. Eu diferencio, eu posso falar por todos os nossos estudos, a gente diferencia a humanidade em 3 grandes níveis. Você separa a humanidade em 3 questões. Primeiro, proatividade. Né? Quem tem força de vontade e quem não tem. Você separa a humanidade nisso aqui. Tá? Quem tem força de vontade Proatividade. e quem não tem. Quem Quem tem, não tem. quem é proativo e quem não é. Tá? Você vê que a pessoa pode nascer na miséria. Se ele tiver proatividade, ele pode não ficar rico, mas ele sobrevive. A pessoa que nasce preguiçosa, meu Deus do céu, sabe? Não vira, não vai e vai só dando trabalho. Jorge, eu poderia... Deixa eu terminar só de falar os outros 2 níveis. O segundo grande nível que a gente separa a humanidade é a formação superior. Por quê? É aqui onde você divide o trabalhador braçal do trabalhador intelectual. Em termos de, no final do mês, o salário, você entende o que essa divisão faz. Né? Quem tem recurso superior, né, no mínimo ganha 2 ou 3 vezes mais do que o trabalhador braçal. E trabalha muito menos, claro. Exato, trabalha com a cabeça, né? Cansa menos o corpo. A priori, às vezes até pode ficar até mais cansado, né? E a terceira grande divisor de águas, que aí o cara pode ser formado, mas é a cultura. A cultura divide a humanidade. É uma delícia você sentar do lado de uma pessoa que tem cultura. Você pode conversar com ela qualquer assunto. Sai assunto, né? Você vê que ela tem criatividade, ela desenvolve. E são as pessoas mais saborosas da nossa civilização, quem tem cultura. Imagina o que não deveria ser sentado do lado do Dom Aldir Blanc, que o senhor deve ter conhecido aí como radialista, e bater sim. papo com um cara desses, cara. O cara te desenterra a história da onça, né? O Aldir Blanc, assim, para quem não sabe, né, vou falar uma frase aqui dele, para você entender do que o Jorge está falando. Caía à tarde feito um viaduto, e um bêbado, trajando luto, me lembrou Carlitos. Ou seja, isso faz parte de uma música gravada pelo João Bosco, né? O bêbado e o equilibrista. E aí, naquilo ali, você vê a genialidade daquele sujeito. Cara. Fenomenal. Não virou nome de lei à toa, não. É genial. O Gabriel Garcia Marques falou: o Brasil não teve prêmio Nobel de Literatura, mas vocês têm Aldir Blanc, né? É foda, né, cara? Prêmio Nobel de Literatura falar um negócio desse, precisa falar alguma coisa, pois né? O cara... Não, e o que eu falei aqui, o que eu citei aqui é uma de milhares. Não, ele ganha a parceria dele com o João Bosco, o que é aquilo, né? Pois é, tem coisas essa música, por exemplo, é uma das mais conhecidas, né? Sim. Da parceria dos dois. Então, assim, dá para entender quando você falar Aldir Blanc, né? A gente precisa fazer dar pelo menos uma referência aqui para as pessoas entenderem do que você está falando. Aí... Eu tive a chance, Léo, de conhecer nessa vida um mentor intelectual do Jô Soares. Sim. Você sabe quem que era? O mentor intelectual dele? Sim, Max Nunes. Max Nunes. É verdade. Teatrólogo, médico, falava, eu acho que 6 ou 7 idiomas. Que, aliás, foi acompanhou o Jorge, eu acho, até morrer, né? Sim, o Jô. O Jô. Sim, sempre trabalhou ativamente, teatrólogo. O cara era uma enciclopédia ambulante que você sentava do lado dele, começava a conversar, não parava de ter assunto, não. O cara, a pessoa achava o Jô inteligente, mas por trás do Jô tava lá o Max Nunes. Sim. Tá entregando tudo mastigado lá pro Jô, entendeu? 2 gênios juntos, vira essa potência que a gente vê aí na sociedade. Cultura, gente. Cadê a cultura? E eu tô cansado de ver gente com dinheiro, sabe? Que ele não pode andar de moto sem capacete que a orelha bate palma, sabe? Foda. Né? A anta com dinheiro, né? Burro. É difícil. Não, burro não. Qual é o tema que você falou? Cognitiva. Desprovido cognitivamente, né? Limitado cognitivamente. Limitado cognitivamente. Aí é duro. Traduzindo, burro.
Agora, você falou aí eu quase te interrompi, quase fiz uma coisa que eu nunca faço, que é interromper um raciocínio, mas eu achei tão interessante, é o seguinte, a preguiça, né? Preguiça tem cura, Jorge? Olha, Salomão já dizia que o preguiçoso vai até com as formigas, né? Sabe, é complicado. Para irritar Salomão, você tem... É muito difícil, gente. E eu vejo que nessa cultura de bolha, você estimula a preguiça. Então, você está dizendo quase que preguiça não tem cura. Olha, vai dar um trabalho. Mas vai dar um trabalho, muito trabalho. Tá? E o legal do efeito colateral da cultura em bolha é que ela estimula a preguiça. Quer dizer, quanto menos você pensa, melhor para a bolha, né? Aliás, a bolha vai sugando isso, vai deixando você lá como se fosse... Não, aliás, é o seguinte, a bolha é que vai promovendo aquela lavagem cerebral que faz com que a pessoa não consiga perceber nada do que está rolando fora. É só ali. A verdade está ali, o bem está ali, está tudo ali. Fora só está o que não presta, o que é do mal, o que é errado, o que não sei o que e tal. É isso. Gente, isso faz tão mal. Faz tão mal. Né? Eu vi jovens aí que eram espíritas, eu não posso ir naquele lugar que lá tem um obsessor, sabe? Eu falo, distorcendo o ensinamento. O legal dessas histórias é que no meio cristão, no meio espírita, eles não seguem o que é escrito, o que é doutrina. Eles inventam histórias, né? Caem na superstição, vem o mal e tudo, se fecham e isso vai adoecendo, Leal. Porque o fanatismo é um problema gravíssimo de saúde mental que ninguém quer assumir. Jorge, nós estamos falando de bolha já há algum tempo. Agora, a bolha, ela não nasce sozinha. Ela não se auto-apresenta. A bolha é um instrumento utilizado, né? E aí, se ela é um instrumento utilizado, ela é fabricada, ela é construída por alguém, por uma estrutura, por alguns, com uma intenção, etc. e tal. Você vê aí no horizonte, né, alguma maneira disso ser evitado? E qual seria isso? Não, que seria a maneira? Eu acho que você pode ter liberdade na vida. O que é liberdade? Terça-feira eu vou na igreja, quarta eu vou no cinema, quinta eu tomo um chopp com meus amigos, sexta-feira eu toco. Você vê que na vida da gente, uma pessoa equilibrada... Sexta eu vou pro cabaré? Não, que a patroa não deixa, ela é brava, tá? Sabe? Leal, mas na vida da gente tem espaço para tudo. A partir do momento que você vai vendo que a pessoa não vive e que ela não tem espaço para outras coisas, tá? O adoecimento já começou. Eu acho muito complicado quando na festa de aniversário, quem manda, quem vai comprar brigadeiro, quem não vai, é o líder religioso. O mais legal do que isso, tá? Nossa Senhora. Léo, eu vi uma citação tão fenomenal. Um casal que casou no sul do país, eu não lembro de onde é que eles eram, foram para a lua de mel em Caldas Novas. A gente estava no hotel, estava a família lá no hotel, a gente estava curtindo lá, descansando. Nisso chega esse grupo, e a líder religiosa foi junto com o casal na lua de mel. A líder religiosa. Eu fiquei pensando, será que ela vai pastora. dar aula de... Exato. Será que ela vai dar aula de sexo pro casal? Jesus Cristo. Tá, e aí a minha mulher que chega perto da moça para conversar, quem que pulou no meio da conversa para ela não se misturar? A líder religiosa, né? A guardiã. A que estava lá... protegendo pastoreando suas ovelhas. Acho tão bonitinho isso, né? Pastoreando a pobre coitada, né? A bolha. Mantendo a pobre coitada na bolha. Eu só não sei se ela estava no meio da noite de núpcias, se ela estava lá no meio, porque isso aí eu queria ter perguntado. Será que está em quarto separado ou será que está dormindo no meio dos dois, né? Pode ser que ela estivesse lá dando alguma dica e tal. Pra esquerda, pra direita, né? mostrando na prática. Deus castigando aqui. Mostrando deixa cair a caneca aqui sem querer. Não tem problema, viu, Jorge? Mas nessa brincadeira, gente, você vê o que é não ter liberdade, nem na noite de núpcias. Jesus Cristo.
nem no que era para ser. É complicado isso, gente. Se você quer ter equilíbrio, né? Eu sou religioso, gosto de igreja, tenho amigos que são religiosos. Em momento algum eu falo mal de igreja. Que eu questiono é isso, sabe? Essa coisa de se fechar demais. Inclusive, os amigos que eu tenho que são religiosos são do mesmo pensamento. Padre Everson, Padre Edson, a turma do Espiritismo com quem eu ando, né? O pastor Gil. Cara, manter a cabeça aberta. Dialogar com o tempo que a gente vive. Né? E ter essa consciência que você precisa fazer atividade física, você precisa ter um lazer. Eu nas horas de folga sou músico, né? Agora super envolvido com cinema, né? Tô com 8 projetos aí, 3 já foram lançados e vem outros por aí. É tão gostoso ter diversidade na nossa vida. Cansei de andar com um psicólogo, posso andar com a turma do cinema. Gente, isso é saboroso. Sabe, levar a psicologia pro cinema, levar o cinema pra psicologia, trocar. Um dos maiores sentimentos que eu acho que é de suma importância na vida é a troca. E quanto mais você troca, mais você cresce. Mas uma coisa dá sustentação para outra. Networking, né? A gente fala tanto disso hoje em dia. E o limitado, cadê o networking dele? Não tem. Jorge, assim, a gente falou aqui sobre fanatismo e tal, beleza. Mas aconteceu aí um processo de lavagem cerebral curta e grossa. Você que trabalha nessa área, o cara sofre uma lavagem cerebral porque quem provocou isso foi muito eficiente ou porque ele já tinha essa tendência, já tinha essa dificuldade? Isso só acontece, Léo. Ninguém te convence de nada se você não tiver uma predisposição para acreditar naquilo. Agora, o limitado cognitivamente... o burro, né, de novo? Sem cultura, ele é o alvo mais fácil disso aí. E isso Porque a cultura fomenta no ser humano aquilo que Freud chamava de senso, inclusive, de pertencimento social, que tem a ver com o superego, os filtros, os mecanismos de defesa. A cultura, o Jung vai falar muito disso também, né? Você acredita que profissionais dessa área estejam envolvidos em projetos cujo objetivo era esse? Na verdade, Léo, eu acho que tem gente aí que nem se deu conta do que tinha aprontado. Tem a galera do marketing aí que tem uma certa expertise. A galera é muito invocada em ganhar dinheiro de qualquer jeito. Que não sabia, Olha, certo? achar que estelionatário é burro. Olha o golpe da criptomoeda, Léo. Os caras levaram 4 bilhões. Eu trabalhava contigo na rádio quando a gente viu o Avestruz Master. É verdade. Cara, os caras são muito profissionais. Quem acha que essa turma é boba é ingênuo. Só que tem um público-alvo aí. O tiro é bem dado. Quem mais cai nessa história é o analfabeto funcional. Não é o analfabeto, é o analfabeto funcional. Exato. É o engenheiro, o médico, o advogado, é o administrador. Quantos delegados não caíram no Avestruz Master? Você lembra da conta? Desembargador. A gente estava revendo a história aí, que foi, eu assisti isso de camarote, o judiciário em peso estava lá dentro. Pois é. Meu amigo, eu fui junto. Cadê o amor próprio? E aqui é onde eu bato muito na tecla. Se você tem senso crítico, você desenvolve amor próprio. Eu fui sabatinado só não apareceu gente no meu banheiro pelada porque o tanto que eu fui assediado para investir dinheiro nesse avestruz aí. Eu também, se bem que ainda bem que eu nunca tive dinheiro para fazer isso, mas nem R$1 meu iria para esse negócio aí. Complicado. Primeiro porque eu não acredito em dinheiro fácil, nunca acreditei. E para além das igrejas, vamos falar criptomoeda, cara. De novo a mesma história. Jorge, tá aí, ó, isso me leva a pensar numa coisa. O que leva um ser humano a acreditar que se ele der 10 mil lá na igreja, 5 mil, 10 mil, 1 milhão, sei lá o quê, ele vai ser recompensado por Deus com muito mais do que isso? Tem toda uma teologia da prosperidade, que isso foi construído na década de 40, e isso vem no movimento. É muito complicado.
Mas inclusive, dentro do próprio movimento protestante, existe várias igrejas tradicionais têm muita crítica a isso. Por quê? Você tá gerando um pensamento mágico de que com qualquer facilidade você vai ter bônus. Né? Qualquer traficante está salvo porque ele aceitou Jesus. Olha como a coisa vai, é um pensamento mágico. Sabe? É uma coisa de, encontrei o gênio da lâmpada, dei uma esfregadinha, tô rico. Né? Eu vi uma moça agora há pouco tempo atrás, casada com um traficante, a história é complicadíssima de vida, né? Ela era dessas aí, o dia inteiro escutando esses videozinhos aí de prosperidade, prosperidade, prosperidade. A menina é uma dessas, totalmente ignorante, fanatizada, não tem espaço, toda a família inteira falando, sai fora, sem encrenca, né? Não escuta ninguém. Por isso que eu bato na tecla que é um problema de aprendizagem, sabe? Não consegue ler, interpretar um texto. Se conseguisse ler, mas quando consegue ler não consegue interpretar. Exato. E aí vem uma manipulação em cima, que essa pessoa que é alvo fácil, ela cai, sabe? A criptomoeda. Gente, não existia roda de mercado. E é louco que até a Receita Federal entrou nisso. Sim. Se você lembrar que na declaração de receita você tinha lá a ala para declarar criptomoeda, rendimento. Essa galera se ferrou tão bonito, cara. Jorge. Porque o cara declarou, ganhei 3 milhões em criptomoeda, cadê o dinheiro? Tem que pagar pro fisco agora. Sim, pois é. Eu vi gente entrando em desespero por causa disso. Você está falando de fanatismo e aí a gente esqueceu de um detalhe muito interessante aqui, que é a Terra plana. E aí? Não, depois que eu vi gente, um dos grandes, a gente que estuda psicanálise, professor de psicopatologia, né? Depois fui para a área da psicologia analítica, estudar Jung, fiz formação, fiz várias pós-graduações aí. Quando surgiu o movimento em 1900, o próprio Freud, Jung, Reich, os grandes pensadores das abordagens abandonaram a hipnose, porque não tinha uma metodologia segura para trabalhar com aquilo. Sabe? Dava ruim, né? Paciente que tinha tendência a surtar, surtava. De repente, o que eu vejo, né? O pessoal resgatar a hipnose. O Freud e Jung eram burros, né? Né? Professor aqui que é inteligente, que eu vou ensinar hipnose. Cara, ensinar hipnose num curso de final de semana. Olha o tamanho da falta de responsabilidade sobre isso. E aí o cara que vai aplicar aquilo não tem experiência nenhuma e ele pode causar um dano enorme no hipnotizado. Eu já atendi 4 pacientes que chegaram lesionados por causa disso. É pior que cirurgia plástica quando dá errado. Jesus Cristo. Aí o paciente surta e aí manda pra gente ter que tratar o que o outro arrebentou, né? Eu sou muito claro com isso. O líder religioso que estimula coisas assim, ele tem CPF. Manda processo, galera, sem dó, sabe? O coach hipnólogo manda processo, a pessoa tem CPF, até porque essas pessoas não fazem isso de graça. É verdade. Eles ganham dinheiro com isso. Coach hipnótico. Tem isso? Teve. Eles ensinavam que ia revolucionar a humanidade, cara, indo contra tudo que foi estudado nas abordagens. Né? Você está dizendo que esses caras, essas pessoas que se diziam coaches hipnóticos, aplicavam cursos para ensinar a fazer hipnose. Olha. O método que o Freud abandonou, a turma da psicanálise tinha abandonado. Porque a chance de prejudicar um paciente era muito maior do que um tratamento tranquilo. E quem foi fazer esses cursos? Foram analfabetos funcionais da área da psicologia ou eram pessoas comuns? Geral, qualquer um podia fazer esses cursos. Pagou, levou. Olha que alegria. Entendi. Se for colega da área, então eu não sei nem por que ainda continua com CRP, né? Porque é muito limitado, Léo. A gente não pode brincar com técnica da área de saúde assim. Tem várias contraindicações. A própria história já mostrou isso. Freud, na sua genialidade, não abandonou isso aí à toa, não, gente. Jorge, qual seria uma dessas contraindicações? Olha, se for um paciente, por exemplo, bipolar,
que tiver esse adormecido, na hipnose ele surta. Tá? Se for um esquizofrênico que ainda não desenvolveu esquizofrenia, isso vem para fora, as psicoses latentes. Tá? Ou seja, o cara dorme são e acorda doente. Surta que não volta. Eu tive 4 casos com esse tipo de coisa, né? Uma foi uma depressão mais forte, catatônica, a pessoa ficou muda e o cara não sabia o que fazer, parou de atender telefone, né? Aí quando dá ruim, pergunta se o cara aparece depois para a família, né? Claro que não. Tá. Ele não tem explicação, né? Ele não tem preparo para entender o que está acontecendo. Léo, eu tô na área de saúde, todo ano eu faço um curso, todo ano eu atualizo, vou em congresso, né? Congresso esses últimos 4 anos eu não tenho ido, mas eu leio muito, tento me informar muito, tenho uma rede de contato com outros profissionais que sempre me abastecem de novos conteúdos. Sabe, porque tem muita mudança, tem muita atualidade, mas a área de saúde exige que você se atualize, que você esteja antenado com o que está acontecendo. E na área de saúde mental é muito mais complicado, né? Sim. Muito mais complexo. Não dá. Um profissional que não se atualiza, ele fica fora do mercado em 2 anos, 3 anos. Tem novidade direto, sabe? Coisas muito boas, coisas que são muito ruins. E mesmo é muito ruim, você aprende, né? Tá? Agora... Não sabe, é o pensamento mágico. Eu vou fazer um curso de final de semana, vou desenvolver, vou virar terapeuta, vou ficar rico na quarta-feira. E as pessoas acreditam que vai ser assim. Só que isso é charlatanismo. Quando você vê, 5 passos para ficar rico, 5 passos para virar não sei o quê, 5 passos para conquistar a felicidade, 10 passos para não sei o quê. Como é que alguém pode acreditar nisso? Mas... Curar a depressão em 10 sessões. Eu acho isso eu acho mais legal do que isso, é plano de saúde, assina aí embaixo, né? Aliás, falar em depressão, né? Já combinei com o Jorge aqui. A gente vai fazer aqui um outro tema, num outro podcast, num outro programa. E nós vamos tratar de depressão e suicídio, que são 2 problemas para lá de seríssimos, né, que estão aí no dia a dia, muito mais do que você imagina, né? E o Jorge tem uma baita de uma experiência nessa área, mas esse vai ser motivo de um programa específico sobre isso, só para te deixar aí avisado. Maravilha, Leal. E para encerrar, só para a gente poder dar um toque no pessoal, quem está assistindo a gente, valoriza a sua liberdade, tenha amor próprio na sua vida, preserve seu direito de ir e vir. A gente falou tanto de liberdade nesses últimos 5 anos, nós fomos confinados em casa por causa da pandemia. Jorge, aqui, quando alguém diz para você o que você tem que fazer, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, até que nível você deveria aceitar isso? Eu gosto muito de uma poesia, eu vou pedir para o nosso mentor das poesias aqui, José Régio, Cântico Negro. Você consegue recitar lá agora aí? Baixa lá aí. Não consigo não. Mas é a história do vem por aqui, dizem-me uns de olhos laços, né? E ele fala, eu não vou por aí. A minha liberdade custa mais do que a sua fala. Eu vou onde a vida me manda, Deus me manda e meu coração me manda. E você pega seu caminho, com todo respeito, tá? Ô Jorge, é o seguinte, esse foi o primeiro programa de uma série que eu espero que não acabe nunca, né? Mas assim, você sabe, você é sempre muito bem-vindo aqui no Jurubebas, né? Que agora... E aqui, meu irmão, deixa eu te falar, aqui é nosso, aqui não tem ninguém mandando nada, somos nós mesmo, né? Então aqui, liberdade completamente toda para a gente raciocinar, falar, explicar, ficar diante da contradição, aceitar isso ou não, enfim, né, e tal. Beleza, aqui a gente vai poder falar sobre muita coisa e com muita profundidade. Eu acho que isso ajuda muita gente, né? Porque de tudo que foi dito aqui hoje, com toda certeza, muita gente se enquadra, se encaixa e fala, puta merda, tô precisando prestar mais atenção em certas coisas. Eu espero que isso possa ajudar.
Então, cara, foi um prazer. Nosso próximo encontro aqui é para falar sobre depressão e suicídio. Coisa que eu sei que você vai matar a pau, até por conta da experiência que você tem especificamente Maravilha. nisso. Tá bom? Léo, deixar aqui para o pessoal que quiser seguir a gente, tem lá no Instagram, o meu pessoal é o Jorge Monteiro PSI, Jorge Monteiro PSI, e tem a página também do Instituto Olhos da Maçã. Quem quiser, segue a gente lá, tá bom? Jorge Monteiro PSI, Instagram. Isso, e tem a página também do Instituto Olhos da Maçã. Instituto Olhos da Alma Sã. Sim. Beleza? Então é isso, ó. Este foi mais um Jurubebas e eu espero estar com você no nosso próximo programa. Grande abraço, tchau e obrigado.